Livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Vamos para o segundo tempo agora. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui, posso ouvir um amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo aquela hora. Perfumado deve ter alguém. Isso, agora aperte a mão dessa criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Tem algum pentecostal aí? Então vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Macaé. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Mostra para ela a sua glória nesta noite. E fala conosco. E fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Esquentei um pouquinho e vai ficar mais quente ainda daqui para frente. O pastor disse que é festa. Eu falei que o culto já tinha que estar acabando. Ele disse: pode ir até as 3 da manhã. Tudo falso. Fica só Pedro, Tiago e João comigo aqui, se eu for até as 3 da manhã, né? Mas olhe para o seu irmão e diga: está preparado? Diga: faremos uma viagem hoje. Uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Quem não quiser fazer essa viagem pelo horário, dá tempo de ir para casa assistir o Corujão ainda. Quem ficar comigo, uma promessa eu te faço: coruja você não vai ver, mas você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre a Deveg aqui em Macaé. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus daquele tamanho? Roberto, mude a música para mim, filho. Me acompanha aqui o pastor Roberto Marinho. Roberto era músico lá nos Estados Unidos, do pastor Benny Hinn. Fazia as cruzadas com ele pelo mundo. Aí ele saiu de lá e veio para cá. Ele trabalhava lá com o Benny Hinn, e aqui ele veio trabalhar com o Benny Ruim, né? Que sou eu. Deus te abençoe, viu, Roberto? O texto que eu li, ele é muito profundo. Aliás, tudo na Bíblia é profundo. O livro do profeta messiânico, e eu li, ou chamei a atenção de vocês para esse título de propósito, que o crente, quando vem para um culto, ele tem que vir para participar, a mente dele tem que crescer, tem que expandir. O crente tem que ser curioso a respeito das coisas do Senhor. Por que Isaías é chamado de profeta messiânico? Porque nenhum profeta antes e nenhum profeta depois teve tanta intimidade com o Messias como Isaías. Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer.
Imagine um homem que tinha na mão uma luneta telescópica, invisível, espiritual, que ele colocou nos olhos, regulou ela para 700 anos para frente, e ele enxergou uma virgem. E foi ele que disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Foi Isaías que viu Jesus. No capítulo 53 nós temos um resumo da vida de Cristo, tudo pelo olhar de Isaías. Foi Isaías que disse que ele, pendurado na cruz, não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Era um homem sofredor, homem de dores, homem de trabalho, alguém de quem nós viraríamos o rosto se estivéssemos lá naquele momento. Então Isaías é esse profeta que viu Jesus em todos os tempos, antes da concepção, depois da concepção, crescimento, sofrimento, morte, ressurreição e glória eterna. Isaías é um livro mais poderoso do Velho Testamento. Quando Jesus passou por aqui, certa vez em uma sinagoga, deram a ele a oportunidade de pregar. Nas sinagogas havia um vaso, e dentro dos vasos ficavam os rolos, os pergaminhos. Não era um livro como esse, eram pergaminhos lacrados. Ninguém sabia que pergaminho era como se fosse na base da sorte. Vamos ver o que Deus quer falar. E Jesus mexe dentro daquele vaso, e ele tira um rolo. Quando ele desenrola, ele diz: eis que hoje se cumpre esta palavra. Porque ele leu Isaías: eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, me ungiu para dar vista aos cegos, levantar os paralíticos, anunciar o ano aceitável do Senhor. O livro do profeta Isaías é tão poderoso que quem já leu o Atos dos Apóstolos deve ter visto um diácono correndo atrás de um carro como um doido, um carro puxado por 4 cavalos árabes, porque o homem dentro da carruagem era o tesoureiro da rainha Candace, da Etiópia. Esse homem lia um livro, e o Espírito falou para Filipe, o diácono: se aproxima desse carro. E o carro continuou andando, e Filipe correndo do lado, olhando aqui pela janela. E ele olhou e disse: você entende o que você lê? E o homem disse: como vou entender se não tem quem me explique? Ele disse: eu sei o que você está lendo. O homem parou o carro, Filipe entrou, e o que é que Filipe lia? O que é que o eunuco de Candace lia? Ele lia o livro do profeta Isaías. Então esse profeta, ele é especial. Quem conhece um pouco da Bíblia protestante, porque você sabe que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia católica. A Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a nossa, são chamados de livros apócrifos. A nossa Bíblia tem 66 livros. Imagine vocês que o livro de Isaías, curiosamente, tem 66 capítulos. A nossa Bíblia é dividida entre Velho e Novo Testamento. 39 livros do Velho, 27 livros do Novo. Quem já leu o Velho Testamento 1, 2 ou 3 vezes não deve ter se assustado de ter ouvido gritos de ais e de uis, porque o Deus do Velho Testamento é um Deus irado. Ele tem em uma mão um chicote e na outra mão um cajado, e ele desfere golpes sobre o seu rebanho, que é Israel, que é um rebanho de dura cerviz. No Velho Testamento inteiro, Deus só dá puxões de orelha, ao ponto dele abandonar a raça humana. Você sabe que do livro de Malaquias para o livro de Mateus temos um período chamado interbíblico, 400 anos que Deus ficou sem falar com a raça humana. Por 4 séculos a terra não recebeu a visita de anjos. Aquela nuvem chamada Shekinah não veio mais sobre a terra. Aquela figura angelical extrema chamada anjo do Senhor não caminhou por aqui. Profetas não levantaram a sua voz, não houve sinais, prodígios e nem maravilhas. É como se Deus houvesse abandonado a raça humana. Como que num passe de mágica, 400 anos depois, a porta de Jerusalém se abre e lá vem andando um homem esquisito, parecendo um homem das cavernas, um Neandertal, usando uma roupa feita de pelo de animal, um cabelo desgrenhado e comprido, uma barba comprida, magrelo, porque a dieta dele era a base de mel silvestre e gafanhoto. E ele entra em Israel depois de 400 anos de silêncio, gritando em nome de Jeová, dizendo: eis que é chegado o reino de Deus entre vós. E todos querem o reino de Deus. E ele começa a dar as condições: arrependei-vos, arrependei-vos, se convertei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E ao invés dessa igreja padecer, a igreja cresceu e cresceu, ao ponto de acharem que ele era o Messias. E um dia ele gritou: eu não sou ele, eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés dele. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Deus do Novo Testamento, embora seja o mesmo do Velho, ele está diferente. Ele não tem mais na mão um cajado, ele não tem mais na mão um chicote, ele não bate. Ele trocou o cajado e o chicote por um vaso de alabastro, cheio de azeite que cura. E ao invés de bater na raça humana, ele vem derramando o azeite sobre a ferida. E ele cura a ferida da prostituta, ele cura a ferida do cego, ele cura a ferida do aleijado, ele cura a ferida até do morto. E não bastasse fazer tudo isso, ele ainda faz um milagre maior do que paralítico andar e morto ressuscitar. Que milagre é esse, pastor? Ele gritava: os seus pecados estão perdoados. Curiosamente, o livro do profeta Isaías tem 2 tempos. Se você ler do primeiro capítulo ao capítulo 39, não se assuste, Deus está irado no livro de Isaías. É Deus tomando o profeta e dizendo: eu tenho um povo que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, chama bem o que é mal, chama mal o que é bem. São idólatras, são adúlteros, eles são assassinos. Esse povo merece surra. Do primeiro capítulo ao capítulo 39, Deus está com um chicote de uns 5 metros espancando o povo. Do capítulo 40 para frente, há uma metamorfose. Nem parece o mesmo Deus. O Deus que batia agora diz assim: Isaías, eu amo o meu povo. Eu amo tanto o meu povo que vai chegar um tempo que eles não vão ter mais nem que trabalhar. Eles vão viver do melhor que a terra produz. Vai chegar um tempo de tanta paz que a criança vai caminhar ao lado da áspide, da cobra, e a cobra não vai picar ela. O leão caminhará ao lado do cordeiro, e haverá paz, prosperidade, saúde e glória sobre a minha terra. É interessante, o livro de Isaías é como se fosse uma mini Bíblia, porque ele tem um resumo pleno do que é a nossa Bíblia Sagrada. Um conselho deste velho pregador: leia o livro de Isaías, mas leia com lupa. Ouça os detalhes das revelações que Deus dá àquele homem. Eu me lembro quando eu era menino lá na Assembleia de Deus, eu era muito expansivo, sempre fui. E toda festividade de Natal tinha o tal do jogral, que eu tenho trauma desse negócio até hoje. Porque eles me pegavam para ser a estrela de Belém. Você riu porque não era você, bocó. Eu parecia a estátua da liberdade, usando roupa branca e uma estrela na cabeça. E eu ficava expansivamente recitando o texto de Isaías como se fosse um poema, mas não era poema, era profecia. Isaías fala uma coisa que só entende quem tem o Espírito de Deus e quem tem um professor para explicar. Isaías diz assim: olha, eis que o menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isaías não está recitando um poema, ele está falando das 2 naturezas de Cristo. Ele está falando: eis que o menino nasceu, o Jesus homem, porque homem só é homem porque nasce. Ele diz: o menino nasceu, mas o filho não. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. Entendeu isso? Não vou desenhar para você. O menino é a carcaça, chamava Yeshua. O filho chamava-se o Cristo. Não entendeu ainda? Vou desenhar para você até você entender. Quando a Bíblia diz Jesus o Cristo, a Bíblia não está dizendo que ele tinha um título, um renome. Não era um sobrenome. Cristo não é sobrenome. Jesus é o lado humano dele, Cristo é o lado divino. A palavra Cristo aparece com C maiúsculo, significa o ungido desde a eternidade. Caminhando na terra era Yeshua e o Cristo. Yeshua estava aqui, o Cristo estava aqui dentro. Lembra quando ele chegou em Gadara? Ao invés de fazer um culto na praça pública, ele foi fazer um culto no cemitério. De longe um homem endemoniado olhou para Yeshua e falou: com aquele ali eu posso. O demônio falou: pega aquele homem e destroça ele. Foi chegando perto. Quando o demônio esticou o olho, porque demônio não enxerga igual a gente. O homem enxerga a carcaça, o demônio enxerga o que tem por dentro. Quando o demônio viu quem estava dentro da carcaça, o demônio se curvou e disse: vieste nos atormentar antes do tempo, ó Cristo, Filho do Deus vivo. Havia o Cristo e Yeshua. Jesus foi desenhado para nós por Isaías. O menino nos nasceu, mas o filho não nasceu, foi nos dado o eterno. Foi Paulo quem desenhou o maior de todos os milagres da humanidade. Ele, mesmo sendo Deus,
Não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquila sua forma divina e desce entre nós, e se faz carne, caminhou entre nós, sofreu a nossa vida, morreu a nossa morte, teve a sua ressurreição, como um dia nós teremos, foi assunto ao céu, e o dia que ele subiu, os anjos gritaram: do jeito que ele foi, qualquer dia desses, ele vai voltar. E se ele voltasse essa noite, ao toque da trombeta e dessa igreja linda, só 2 subissem, um sou eu, quem é o outro? Vem atrás, deixa eu ver. Então não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus aqui dentro, me fala. Estamos nos entendendo? O livro do profeta Isaías é esse poço de mistérios. Mas hoje eu não quero falar sobre o lado histórico do livro, nem buscar a sua exegese bíblica plena. Eu quero falar de algo pessoal. Porque no capítulo 43, que eu li com os irmãos, está nessa segunda fase em que Deus está de boa, na fase em que Deus está elogiando. E aqui no capítulo 43, Deus acorda Isaías na madrugada, porque Deus só falava com o profeta de madrugada. O profeta era o para-raio divino, era com quem Deus desabafava. Está todo mundo dormindo e Deus acorda Isaías: acorda, vamos bater papo. Pois não, senhor, o que o senhor vai falar hoje? Que o seu povo é o quê? Outros, o senhor já vem falando que eles têm olhos, não vê, tem boca e não te adora. Não, Isaías, hoje eu quero fazer um elogio. Sério, senhor? Então faz. Isaías, eu tenho um povo, não são 2 nem 3. Tenho um povo e eu amo esse povo. E que esse povo único é dividido em 2 grupos. Como assim, Senhor? Isaías, parte do meu povo é feito de gente normal. A outra parte é feito de gente maluca. Como é que é, Senhor? Eu tenho só um povo, e eu amo esse povo, e eu respeito eles. Só que parte deles é de gente normal, só acredita naquilo que faz sentido. E a outra parte, de gente doida. Por quê, Senhor? Porque tudo que eu falo eles acreditam. E aí, Senhor? E aí, Isaías, que eu respeito tanto eles, que para o normal eu só faço promessas normais. E para os loucos, eu faço promessa louca. O que é que o Senhor promete para os normais essa noite? Se passar pelas águas, elas não te afogam. Por que é uma promessa normal? Porque todo ser humano em vida já passou ou ainda vai passar pela triste experiência do afogamento. Quem já quase afogou aqui? Levanta a mão para eu ver. Tem um monte de assembleiano que nunca foi na praia, nem na piscina aqui dentro. Coisinha de Jesus. Quem foi que disse para você que a gente se afoga só quando vai numa piscina? Às vezes a gente se afoga tomando um copo d'água. A água sai por onde não devia. Já aconteceu isso com alguém? Então vou perguntar de novo: quem aqui já quase afogou? E você está vivo aqui? Se cumpriu a promessa. Se passares pelas águas, elas não te afogam. Promessa simples. Tem pessoas na igreja que Deus tem que falar com ela num papo reto. Ela não pode ter nenhum tipo de exercício mental, que ela fica sufocada. Ela só acredita naquilo que a mente dela consegue absorver. Alguns são tão analíticos que só acreditam naquilo que pode ser reproduzido dentro de um laboratório, através da química, da física e da matemática. Passou uma vírgula, diz: não, isso é impossível. E Deus respeita essas pessoas. Elas estão aqui, estão aí do seu lado. Essa criatura que ao invés de cultuar, fica filosofando aí do seu lado. Ela botou a mão no queixo, olhou para o céu e disse: to be or not to be, that's the question. É sério, tem pessoas, já viu? Tem pessoas assim, elas vêm na igreja, senta, cruza as pernas, cruza os braços, bota essa desgraça desse chiclete na boca e fica dizendo: vamos ver até onde vai dar. Passa o culto inteiro olhando o pregador com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. É sério. Vem para uma igreja pentecostal e tem raiva de barulho. Eu não entendo isso. Vem para um culto como esse, que é uma festa, uma semana profética, e não consegue abrir a boca nem para respirar. É sério, fica me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Aí fica dizendo: pastor, eu não sou um crente, menino. Se eu te pego na curva, você acha que eu sou,
Eu posso não ser muita coisa, mas eu me julgo um homem meio preparado. Eu me comunico em 3 idiomas, escrevi 20 livros, uma enciclopédia. Viajei o mundo, preguei em quase 100 países do mundo. Fui conselheiro de presidente da república. Mas quando o Espírito do Senhor vem sobre mim, eu não me envergonho do Evangelho Pentecostal pleno, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E se em algum momento eu perder a linha aqui, por favor, não se escandalize. São as minhas origens retornando. Aos normais, meus respeitos a vocês. Mas eu não vim pregar para os normais. Eu vim pregar só para os doidos nessa noite. Tem algum doido aqui? Ah! Pastor, e qual é a promessa para os doidos? Se passares pelo fogo, a chama não te queima. Aí o normal começa, é impossível, porque o fogo é o elemento mais poderoso criado pelo universo. Hebreus 12 diz que Deus é um fogo devorador e quem olha para ele morre. O fogo queima, o fogo derrete, o fogo destrói, o fogo evapora a água, queima a madeira, derrete o ferro. O apóstolo São Pedro diz que o fogo será usado por Deus no final dos tempos, porque a terra e os elementos que agora nela existem, ardendo em fogo, se desfarão. O homem de alguns anos atrás tinha medo do inferno, e o inferno tem medo de um lugar chamado Lago de Fogo, porque o inferno será jogado dentro do Lago de Fogo. O fogo é o maior poder que Deus criou no universo. Aí o normal diz, aí vem aí um textinho dizendo que se passares pelo fogo. Alguém até diz, não, está errado. Lê lá na tradução, deve ser, se passares perto do fogo. Se passares por cima, por baixo, à esquerda ou à direita, ele não te queima. Não, não é isso. Está escrito, se passares pelo meio do fogo. A promessa não é te livrar do fogo. A promessa é livrar no fogo. É lá dentro, quando todas as esperanças forem embora, quando o seu medo foi levado às alturas, quando todo mundo diz, acabou, aí vem Deus e diz assim, eu te levei para o meio da fornalha, para você passear comigo lá dentro, porque o que eu tenho para te dar é muito maior. É esse tipo de promessa que eu vim ministrar nessa noite. O crente normal é aquele que está no culto, você fala qualquer coisa simples, ele recebe na hora. Por exemplo, pastor Jonas está pregando e ele libera uma palavra normal. Ele diz assim, nessa noite ninguém volta para casa sozinho, porque o anjo do Senhor acampará ao seu redor e te livrará de todo mal, conforme está escrito na palavra. Viu? Tem gente gritando, dando glória a Deus aí. Por quê? Porque são palavras que fazem sentido. A sua mente, ao ouvir a minha voz, acionou um aparelhinho que nós temos aqui chamado cerebelo. E esse cerebelo trabalhou numa velocidade maior do que todos os computadores da Terra juntos. Todas as suas memórias estão aqui armazenadas, inclusive algumas intrauterinas. E quando a minha voz atingiu o seu cerebelo, ele trabalhou e mandou um dispositivo para você dizendo, pode acreditar, não precisa nem questionar. Acredita, porque isso vai acontecer, porque você tem testemunhas de pessoas que foram libertas, que o anjo libertou ela, livrou de uma bala perdida, de um acidente de carro. Quer ver outra palavra simples que o povo ama quando escuta? Vem o pastor Jonas e libera essa palavra. Esse ano de 2024 é o seu ano, porque antes do Natal, você e sua família estarão sentados ao redor de uma mesa farta. Você vai olhar para o céu e vai dizer, o pastor tinha razão, porque eu e minha família servimos ao Senhor. Por quê? Porque está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha o ânimo da igreja quando escuta isso. Por que a gente se anima tão fácil? Porque faz sentido. Mas um dia o pastor Jonas está daquele jeito, está virado no giraia. Ele olha para a igreja e diz assim, Jesus está me dizendo que tem uma irmã aqui, ela não sabe ler direito, nem escrever direito. Ela tem um trabalho digno, porém muito humilde. Ela só tem 2 dentes na boca, inclusive o zagueiro e o atacante. E dentro de 30 dias essa mulher estará pegando um avião para os Estados Unidos e vai aportar em Washington DC. E ela vai ser levada para dentro do salão oval. E ela vai olhar para Joe Biden e vai dizer para ele no idioma dele, "Perhaps the nation whose God is the Lord."
Você viu? Não tem um grito de glória a Deus. É só gargalhada. Por quê? Por que ninguém falou? Pergunte para mim, por quê, pastor? A minha voz entrou aqui, aí, foi aqui, o cerebelo girou e disse: não faz sentido. É impossível. Aí ninguém acredita, porque é uma coisa louca. Você está no culto, pastor Jonas está daquele jeito, está possuído. Diz: Deus falou comigo que essa semana um irmão aqui, um servente de pedreiro, muito crente, humilde, receberá uma carta vindo da Espanha, assinada por um escritório espanhol de advogados famosíssimos, que mapearam a linhagem de um duque e descobriram que ele, fugindo da Inquisição, enviou parentes para o Brasil. E esse é o último dos descendentes que vai receber como herança 6 castelos, 100 milhões de dobrões. Agora todo mundo gritou. Mas olha para a cara de quem está gritando. Está tudo gritando, rindo, levando na esportiva, na brincadeira. Por quê? Porque é loucura. É disso que eu estou falando. Eu vim aqui hoje despertar o seu lado mais sensível à voz de Deus. Porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para os que vieram para esta noite profética. Existem pessoas entre nós que estão debaixo de promessas absurdas, promessas completamente estapafúrdias, que faria qualquer um de nós rir e até debochar. E talvez por serem promessas tão absurdas, você parou de acreditar. E aí o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que você pode congregar na DEVEC, que é uma igreja moderna, bonita, mas ela é uma Assembleia de Deus. Você não vou falar de novo, mas não conta para ninguém. É uma Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus tem um povo meio biruta. Eles pulam, gritam, saem correndo, sobe o monte para orar, fala em língua estranha, acredita em profecias, interpretam línguas estranhas, curam os enfermos, expulsam o demônio com o dedo no nariz deles. E se você não gosta disso, desculpe, você está na igreja errada. Porque a nossa essência é pentecostal. E não dá para você ser pentecostal sendo esse crente almofadinha que você é, esbarrando toda a sua sensibilidade nessa sua beleza humana. Não posso me emocionar porque a minha maquiagem, comprou uma maquiagem que dura 24 horas. Minhas filhas compram uma lá da MAC, é assim que fala, MAC, que fica lá numa loja chamada Sephora. Eu cheguei procurando uma loja Sephora, é Sephora, porque ela é francesa. As pessoas pensam que por causa do anel de formatura delas, ou por causa do nível do intelecto delas, porque estudaram muito, não podem ser sensíveis. Essas criaturas esqueceram que quem sistematizou a teologia pentecostal não foi o analfabeto Pedro, não foi o iletrado João. Quem sistematizou foi um doutor da lei, um advogado, um homem que era poliglota, que tinha dupla cidadania, romana e judia. O nome dele, Apóstolo São Paulo. Um homem mais intelectual do seu tempo. O homem mais intelectual do seu tempo falou assim para Pedro: eu fui num lugar que você não foi. E Pedro falou onde? Ele disse: no terceiro céu. E Pedro disse: conta. Ele disse: não posso contar, porque o que eu ouvi são coisas inefáveis. O mais erudito do Novo Testamento era canela de fogo. Aí vem você porque tem um carrinho ali importado, porque passou o Réveillon ali sabe Deus aonde, lá no meio daquele, só tomando aquela champanhe. Como é que é aquela cara? Que lá no interior só toma cerezé, custa R$12. Aqui toma Chandon e outras. Só por causa disso você acha que não pode entrar aqui dentro e dar uns gritos de glória a Deus, seu bocó? É por isso que Deus não se revela para você. Você quer que as coisas se deem apenas nessa atmosfera.
E as coisas de Deus não se revelam só nessa atmosfera, elas se revelam nessa atmosfera. Não é só na horizontal, é na vertical. Deus fala com o ser humano dentro daquilo que o ser humano é capaz de acreditar ou não acreditar. Deus tem dificuldade de se revelar para você porque você é importante demais. Você é tão sábio, tão sábio, tão sábio que Deus tem dificuldade de levantar um profeta que mal sabe ler e escrever e falar alguma coisa para você, que você vai debochar do profeta ou vai matar ele, vai mandar ele se converter, vai falar que você não é um crente, menino. E por causa dessas coisas, o tempo vai passando e os nossos cultos deixam de ser cultos para se transformar em palestras de autoajuda. Nada contra quem prega autoajuda, se você gosta é problema seu. Eu não prego autoajuda, eu pego a ajuda do alto. E a ajuda do alto envolve o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo fala numa linguagem que o homem natural não entende. Eu estou todo arrepiado aqui. É sério, estou sentindo que tem aqui tem um remanescente aqui dentro. É para você que o Senhor me trouxe hoje aqui. O Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer: eu te honrei, eu te abençoei, eu te coloquei em arranha-céus, eu te dei empresas, eu te dei carros, eu te dei tudo, e você me nega um grito, você me nega um momento de emoção, você me nega um levantar de mãos, um bater de pés no chão. Sinto falta de você, diz o Senhor. Sinto falta de quando você não tinha nada e subia o morro para orar. Sinto falta de você, diz o Senhor. Existem homens e mulheres aqui que têm promessas tão loucas, mas tão loucas, que se eles contassem para nós, isso aqui ia virar um stand-up. Mas eu estou aqui para dizer para vocês e provar que quando Deus fala, Ele cumpre. Só que Ele não vai falando e cumprindo. Ele fala e toda promessa passa pelo teste do tempo. É o que você faz com o tempo em que a promessa não é cumprida que vai dar a Deus direito ou não de cumprir o que Ele falou para você. Quando Ele te prometeu, você era uma labareda de fogo acesa. Você era pentecostal de verdade. Quando Ele falou com você, você cria. Mas olha você agora. Olha você agora. Há quantos meses você não fala em línguas mesmo? Ah, pastor, eu só falo se sentir. Você quer sentir o que para falar em línguas, seu otário? Quer sentir o vento das asas do arcanjo Miguel no seu rosto? Quer que um serafim ponha uma brasa de fogo no seu pé? Eu não preciso sentir nada para orar em línguas. Eu recebi o dom. Não sabe para que a língua? Estude primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Leia o versículo 14, você vai entender porque Deus te deu línguas. Ele não te deu línguas só para você falar: eu sou pentecostal. Isso é uma arma poderosa. É um idioma celeste. Quem fala em línguas não fala a homens, fala direto com Deus. Porque a Bíblia diz que em mistérios fala com o Eterno. Que mistério, pastor? Se eu soubesse, não era mistério. Paulo diz que quem ora em línguas ora bem. A mente fica sem fruto, mas o espírito ora bem. Nós temos poderes extrasensoriais que nos foram dadas no dia de Pentecoste, e com o passar do tempo estão esmorecendo e jogando tudo para o ar. Nossos filhos, seguindo o nosso ritmo, transformaram Pentecoste em piada. E passamos horas na frente do TikTok rindo de manifestações das quais nós não entendemos, mas julgamos. E vou dizer uma coisa: se você não tem o dom de discernir espíritos, porque é um dom, não fale, não ria e não deboche. Porque se você não tem o dom de discernir espíritos, você não sabe o que está acontecendo lá. Ah, pastor, basta olhar. Não, não basta olhar. É pela sensibilidade. O homem normal, Deus deu a ele 5 dons. A ciência chama de sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Com esses 5 sentidos, o mundo físico se torna real para nós. Mas tem um grupo de seres humanos que não são normais. Paulo diz: o homem espiritual.
O que é o homem espiritual? É alguém que recebeu um sentido a mais. Se existem 5, o homem espiritual tem o 6º sentido. Nada a ver com aquele filme do Bruce Willis, do menininho que fica gritando: eu vejo gente morta. Com que frequência? Em todo tempo. Nada disso. O 6º sentido é um sentido extrasensorial que Deus deu aos seus filhos que receberam o reino de Deus dentro deles. Este sentido faz você perceber o mundo espiritual ao seu redor. Nós sabíamos disso sem conhecer esse tipo de palavra que estou pregando. Íamos orar na casa das pessoas, quando botávamos o pé lá dentro, subia um arrepio que levantava até os cabelos da cabeça. Por que uns sentiu e outros não? Habilidades espirituais. Nós somos pentecostais, queremos resolver tudo na força do nosso braço, queremos resolver na força do nosso intelecto, queremos contratar o maior centro, o maior advogado do Rio de Janeiro, queremos contratar tudo, como se pudéssemos resolver tudo nessa esfera. Tem coisas que não se resolvem aqui. Tem coisas que se resolvem entrando naquela outra atmosfera. Quer ver uma coisa muito triste de se ouvir? Os crentes modernos entram na igreja, mas não conseguem entrar no culto. Pensa aí, medita. Entrar na igreja, qualquer um entra. Fizeram até uma piada. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Entrar na igreja não é mérito para ninguém. Até cachorro entra na igreja. Eu quero ver entrar no culto. Como é que entra no culto? Vamos aprender com o apóstolo São Paulo, ensinando os crentes da igreja de Corinto. Quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra e testemunho, vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E o que tem nas regiões celestiais? Batismo com o Espírito Santo, cura divina, profecia, interpretação de línguas, revelação, palavra do conhecimento, dom de operação de maravilhas. Onde estão esses dons? Por que não temos mais? Seriam os nossos pais mentirosos? Seria tudo uma fantasia? Será que Deus fechou a torneira dos dons? Alguém mudou, e não foi o nosso Deus. O texto de Hebreus que vocês leram, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e é o mesmo eternamente. Se é tudo isso, por que a gente não tem mais? Ah, pastor, porque agora não tem desculpa. Vazios aqui dentro. Jogamos o corpo pesado nas poltronas e queremos que alguma coisa motive o nosso trabalho, o nosso casamento, queremos ser melhores. É bom tudo isso e é importante, somos um corpo, somos uma família. Mas o princípio não é esse. O seu inimigo de verdade está lá fora. E você já nem acredita mais que ele existe. Os crentes modernos, eu não acredito mais nem que o diabo existe. Mas o diabo acredita que você existe. E ele continua trabalhando do mesmo jeito. E ele percebeu que a igreja mudou o seu jeitinho de ser. E agora, nem gente endemoniada cai mais na igreja. Já perceberam isso ou não? Participei de um debate um dia desse, e cada um tinha uma palavra. Um falou: não, na minha igreja não cai mais gente endemoniada, porque nunca houve demônios. Isso aí eram manifestações psicossomáticas, isso aí era histeria aguda. Pentecostais, filhos de assembleianos que escreveram livros da escola dominical da CPAD. Outros falavam assim: na minha igreja não cai, porque lá tem tanto poder que o diabo não chega nem perto. Aí eu fui obrigado a baixar a cabeça e falar: não tem não, que eu já preguei lá. Perguntaram para mim, disse: qual é o seu pensamento, Feliciano? Falei: o meu é meio esquisito, vão me julgar, vai virar meme na internet. Falei: fala. Falei: meu pensamento é que os demônios estão congregando com a gente. Viraram membros da igreja, estão com a gente em todo culto, nada mais os provoca. Por que havia manifestação? O que é manifestação? Só se manifesta aquele que quer protestar.
É um protesto. O diabo se manifestava em protesto. Ele protestava pelo quê? Porque o ambiente começou a ficar saturado com uma presença que incomodava ele. Os nossos pais traziam os crentes, traziam os amigos, os vizinhos para a igreja e sentavam do lado deles. O pai e a mãe ficavam orando para Jesus salvar. Aqui atrás tinha alguém que estava orando para Jesus salvar um filho. Do lado alguém estava em jejum. Aqui na frente alguém que subiu um monte. E começa glória, glória, aleluia, glória, glória, glória. O diabo não aguentava, se manifestava e era expulso. As pessoas não se convertem mais. Não querem que ninguém toque mais o dedo nos seus pecadinhos de estimação. São donos do seu próprio nariz. E aí ficam dizendo que Deus já não existe mais. Nossos crentes estão sendo engodados pela doutrina do calvinismo. Nossos filhos não aguentam mais ouvir pregações. Participei de debates há pouco tempo. Sabe o que estão fazendo agora? Criando seminários no Brasil para treinar pregadores que preguem no máximo 20 minutos. Porque a geração millennial não tem paciência. É a geração do TikTok, que é tudo rápido, que é uma palavrinha. Eles amam ver pregadorzinhos bonitinhos, sentadinhos no banquinho com a perninha cruzada, com a óculosinho assim olhando. Eu te amo, Jesus te ama. Não importa o que você fez no verão passado. É isso que querem ouvir. Aí depois perguntam por que não aguentam. No primeiro embate tomam lá na frente. Aí eu olho para um velho, como ele diz assim: Feliciano, como é que você aguenta? Porque tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Porque não é você, bocó. Aí pergunto: como é que você dá conta? Eu digo: simples, os meus pés fincados em uma rocha. Eu oro em línguas todos os dias. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, seja aqui, seja no parlamento, seja no meio da rua. Eu não tenho vergonha de dizer que falo em línguas estranhas, que acredito nos dons sobrenaturais e que busco eles. É isso que me dá fortaleza. A minha fé não é só para esta vida, a minha fé reflete para a eternidade. Eu luto para reencontrar o meu filho que está do lado do seu. Eu luto para encontrar o meu pai que aceitou Jesus antes de morrer. Uma lágrima escorreu do olho de um homem que estava em coma, porque Jesus me deu o sinal de que salvou ele. Eu preguei 40 minutos para o meu pai em coma. Ele não esboçava reação nenhuma. Eu falei: Deus, funcionou, não funcionou? Eu abri o olho, uma lágrima escorreu aqui. Aí o Senhor falou: já é meu. Vai chegar no céu cheirando fumaça, mas vai chegar. Por quê? Porque tem promessas. Nossa fé não pode ser uma fé apenas no normal, tem que ser uma fé no sobrenatural. Essa história de fé racional pode funcionar na outra igreja, lá na daqueles irmãos. Se eles acreditam, amém. A nossa fé não é racional. Como pode ser racional? Você crer numa coisa que não existe. Você ver o invisível, como Abraão viu. Ou você acredita, ou você larga a mão dessa fé. Você está numa Assembleia de Deus, numa Assembleia de Deus fundada por 2 homens que vieram do outro lado do mundo e pregaram o Evangelho a ponto de apanharem por causa desse Evangelho. Na noite em que se rebelaram pentecostais na Igreja Batista de Belém do Pará, Daniel Berg e Gunnar Wing foram linchados aos chutes e a pontapés por crentes gelados que não conheciam o poder do Espírito Santo. Fugiram para o meio da selva para não morrerem. Enquanto eles estavam pensando como iam voltar para o país deles, do outro lado da mata tem uma irmã chamada Celina de Albuquerque, dobrando o joelho na sua casinha coberta de sapé e dizendo: se é verdade, eu quero. Se tem o que aqueles homens falaram, eu quero. Ela orou da meia-noite às 4 da manhã. Às 4 da manhã, disse a irmã Celina de Albuquerque: eu escutei um grito, olhei para o céu, desapareceu o teto e vieram labaredas de fogo que desceram sobre mim. E a irmã começou a falar em línguas. Ela falou das 4 às 6 da manhã em outras línguas. Assim nasceu a Assembleia de Deus. Ela nasceu debaixo de revelação, debaixo de fogo, debaixo do que é sobrenatural. Você pode crescer no conhecimento, mas cresce na graça também. Você pode ser um intelectual na Bíblia, mas deixa o seu lado sensível perceber que tem alguém andando no nosso meio. Eu vou falar de novo. O Juan cantou sobre a presença dele. Seu primeiro louvor me arrancou do chão. A presença dele está aqui. O Espírito Santo está aqui. E ele é um cavalheiro. Ele não é alguém possessivo. Ele não vai montar em cima de um cavalo como fazem os espíritos que descem em terreiros de feitiçaria. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não desce sobre cavalos, ele desce sobre ovelhas. Mas para descer alguém tem que falar: manda, Senhor, manda sobre nós o seu poder.
Tem algum pentecostal que acredita nisso aqui? Por gentileza, levante a sua mão, chacoalhe ela assim. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Agarre a pessoa com carinho e respeito. Pede licença para ela. Pode até falar, ó, é melhor obedecer porque o médico falou para não contrariar. Agarrou? Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Irrita essa criatura, irrita. Sacode ela, sacode. Isso. Fala, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, sacode. Diga, para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir 2024. Ele vai sacudir a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, os seus negócios. Deus vai sacudir o seu ministério, porque as promessas dele são sobrenaturais. Soy aqui amatorobas, negebehesi akata. Eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha. Final do culto, estava na porta da igreja vendendo livros. Chegou um mineiro bem matuto para falar comigo. Aquele mineiro que vem pelas beiradas. Aqui tem mineiro aqui, tem mineiro aqui. Essa raça tem no mundo inteiro. Eu estava pregando em Nagoya, no Japão. Falei, aqui não tem. Tinha 1.200 criaturas na minha frente com o zoinho rasgado. Falei, aqui não tem. Tem algum mineiro? Não levantou um. Tô aqui, uai. Eu falei, mas você é o quê? Ele falou, sansei, não sei, nisei, um trem desse aí. Esse mineiro era muito matuto. Ele chegou perto de mim com uma sacolinha dessa do supermercado e falou assim, ô pastor, eu senti de te dar um presente. E eu falei, eu senti de receber, me dê logo. Ele enfiou a mão na sacolinha e tirou uma caixa de paçoquinha. Paçoquinha embrulhada. Alguém já comeu? Vou elogiar no idioma de Minas, ô trem bom, sou. Eu desembrulhei a paçoquinha. Quando eu dei a primeira mordida, o mineiro deu o golpe. Ele falou, pastor, o senhor pode orar por mim agora? Eu falei, depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você, né? Mas eu ainda estava degustando a paçoquinha, então antes para engolir, para eu orar por ele, eu falei assim, mas você quer oração por quê, meu filho? Eu não devia ter perguntado, não. Ele falou assim, ô pastor, então, ontem eu fui numa vigília. Quando ele falou vigília, eu me segurei. Eu falei, você foi aonde, meu filho? Ele falou, numa vigília, eu enfiei outro pedaço de paçoquinha. Então não tem uma crise de riso, que eu nunca tinha ouvido falar vigília. Eu conheço vigília. Eu falei, e aí? Falei, e aí, pastor, que não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Eu falei, meu filho, o que é uma vigília de crente doido? Ih, pastor, aquelas vigílias que quando o Espírito Santo desce, tem uns crentes que parece que recebeu o espírito do Bruce Lee. Jesus usa, quando o inimigo pega, dá isso aí. Volta para o espírito, Roberto. Aí, eu falei, e aí? Ele falou, e aí, pastor, que lá pelas tantas veio um profeta doido falar comigo. Profeta doido é redundância. Nenhum profeta é normal. Eu falei, mas o que é um profeta doido, de vigília, de crente doido? Ele falou, pastor, é aqueles profetas que quando vem profetizar para a gente, eles quase matam a gente do coração, uai. Falei, como assim? Ah, pastor, o senhor sabe como é que é vigília, né? Tem hora que o fogo desce, o povo pula, grita, daqui a pouco todo mundo quieto. Daqui a pouco está quase todo mundo dormindo, alguém bate um pandeiro, tem gente que já acorda falando em línguas, né? Pastor, era umas 4 da manhã, eu estava escorado na parede, olhando para o púlpito, o profeta veio lá de trás, na ponta do pé. Eu falei, e? Ele se aproximou, eu falei, e? Ele botou a mão no meu ombro, eu disse, e? E ele parou de falar, eu falei, e? Ele falou, e que me deu desarranjo? Eu falei, mas te deu desarranjo que ele botou a mão no seu ombro? Não, pastor.
É que ele botou a mão no meu ombro e quando eu fui olhar para ele, ele fez assim: homem! Ai! Alguém já recebeu umas profecias dessa aí? A última que eu recebi, eu catei minha alma aqui em cima. Mata a gente do coração. É a coreografia profética. Eu falei: e aí, filho? E aí, pastor? Quando eu voltei em mim, o profeta olhou para mim e disse assim: homem, olha o que eu faço contigo. E agarrou a minha mão, pastor. Pastor, o profeta era grande. Ele disse: o homem era grande e forte. Ele agarrou minha mão e me disse: homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. E eu disse: o que você fez? Ele falou: pastor, eu não tinha outra opção. Pastor, eu entrei na carruagem e ela começou a andar. Falei: pastor, eu não queria. Eu tentava segurar, mas os cavalos eram muito fortes. O profeta era muito... Pastor, ele me passou uma vergonha. Nós passamos por lá, andamos na frente da igreja. Deu outra passagem por lá. Ele deu umas 2 voltas comigo na igreja. Eu falei: e aí, pastor? O homem mirou a rua. Eu falei: e aí, pastor? A carruagem me levou para a rua. E lá pegou velocidade. Pastor, nós corremos uns 2 quarteirão. E o homem falava em línguas. Eu falei: não tem como sair da carruagem. Comecei a falar em línguas também. Ele dava glória, eu dava glória. Aleluia, aleluia. Daqui a pouco, pastor, a carruagem voltou. Mirou a entrada da igreja, pastor. E o homem entrou comigo, me arrastando para dentro da igreja. No meio do corredor, ele brecou e me empurrou. E foi eu sair catando cavaco. Eu parei para ver o que deu no profeta. Ele disse: eu olhei para trás, o profeta estava com a mão na cintura e um dedo assim. E fazia assim. Ele disse: o profeta falou assim: homem, olha o que eu faço. Eu te tiro daqui e eu te levo por ali. Depois eu te levo por ali. Depois eu te levo por aqui. Depois eu te tiro daqui e te levo pelo mundo. E quando eu te exaltar lá fora, eu te trago aqui de novo, para que todos vejam que eu sou Deus que faço. Agora, contempla na sua frente a rampa do palácio do Planalto, porque vou eu te colocar entre os príncipes e os reis da terra. Ele falou aquilo, eu dei glória a Deus. E ele teve uma crise de riso. O mineiro ria que a barriga dele balançava. Eu não entendia porque ele estava rindo. Eu enfiei a mão no meu bolso, tirei o meu cartãozinho de visita, escrevi o meu celular particular, estiquei a mão. Ele parou de rir e disse: que é isso, pastor? Eu disse: é o meu celular particular. Ele: nossa, eu vou ter seu número. Eu disse: vai. E ele: para quê, pastor? Eu falei: para quando você subir a rampa, para quando Deus te colocar entre os príncipes. Eu quero ter um amigo que rompeu e venceu. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. O mineiro abaixou a cabeça. Eu esperava alegria. Quando ele levantou a cabeça dele, os olhos dele marejaram em lágrimas. E ele falou: o senhor acredita mesmo nisso, pastor? Eu falei: no quê? O senhor acredita que um homem como eu possa fazer tudo isso? Eu falei: por que não? Ele disse: pastor, eu cresci nas ruas de Belo Horizonte, sem pai e sem mãe. Não me tornei bandido porque a mão de Deus me salvou. Eu tenho 4 filhos. E sabe como eu sustento eles? Vendendo essas paçoquinhas nas esquinas de Belo Horizonte. Quando o semáforo fecha, eu coloco as paçoquinhas no retrovisor dos carros e espero a bondade das pessoas em me darem algum real. Com isso eu sustento 4 filhos. A gente mora num morro aqui que nem a polícia entra. A nossa porta não tem chave, é escorada com uma cadeira. Pergunto de novo, pastor: o senhor acha que Deus pode fazer isso mesmo comigo? Eu estava cansado. E a minha mente racional trabalhou rápido. E eu não enxerguei porque a conta não fechava. E quando um pastor não entende, a resposta dele é sempre a mesma. É clichê: vamos orar. Se for de Deus, vai se cumprir. Quando o pastor falar isso para você, é porque ele não acreditou em bulhufas do que você contou para ele. Estou entregando a nossa raça. Se o pastor falar: vamos orar, esquece.
Quando eu fui falar isso para ele, aconteceu algo que só quem é crente para acreditar. Eu fui arrebatado em sentidos. A minha mente foi transportada para um outro lugar. Eu me vi num lugar que eu não consigo explicar se era grande, pequeno, escuro ou claro. Era um ermo vazio. Na minha frente começou a brotar da terra um edifício. Sabe quando aquelas câmeras aceleram quando estão filmando uma construção? O edifício foi sendo levantado muito rápido. Eu fui olhando. De repente, lá em cima, o letreiro do edifício: Hilton Hotel. Quando eu li Hilton Hotel, eu disse: que é isso? Abaixo do letreiro, uns 2 andares, tinha um homem olhando para baixo. Não vi o rosto dele. Tinha uma luz atrás dele, eu só via a silhueta. Eu sabia que ele estava de terno. Eu fechei o olho e quando eu abri o olho, eu não estava mais embaixo, eu estava atrás do homem. Eu vi a nuca dele. Ele olhou para a esquerda e eu fui obrigado a olhar também. Eu vi uma cidade bonita, cheia de luzes. Ele olhou para a direita, eu vi um estádio e li a placa: Estádio de Wembley. Eu disse: eu conheço isso aqui é Londres. Quando eu disse Londres, uma voz estrondou e disse: se lembra, filho? Eu procurei a voz. Quando eu olhei para frente, o homem foi colocado bem na minha frente e ele foi caindo e ele foi diminuindo e ele virou um adolescente. O terno sumiu e agora ele usava uma roupa de boia fria, de quem trabalha na lavoura, tendo atrás dele aqui um embornal com um facão de cortar cana de açúcar. Na outra mão ele tinha uma marmita e ele começou a subir a boleia de um caminhão chamado caminhão de pau de arara. Quando eu olhei aquilo, eu falei: o que é isso? E a voz gritou de novo: se lembra, filho? Eu fui procurar a voz, olhei para frente, não tinha mais caminhão. Eu vi o adolescente caindo em câmera lenta e ele foi virando um menino. E agora ele é um menino pequenininho, 6, 7 anos de idade, shortinho rasgado, descalço, sem camisa, com uma caixa de engraxar sapato nas costas. O menininho parou, olhou para mim e deu um sorriso banguelinho. Aí eu comecei a chorar. O Senhor falou: e agora, se lembra, filho? E eu falei: me lembro, era eu. O Senhor mostrou a minha vida de trás para frente. Aquele hotel é o hotel que todos os anos eu fico hospedado quando vou pregar na escola bíblica em Londres. Aí o Senhor me mostrou que antes daquilo eu fui cortador de cana de açúcar. Banhava laranja, algodão e café para ajudar uma família. Nós morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Minha mãe não sabe ler nem escrever, eu não tenho nome de pai no meu documento. Aí o Senhor me mostrou eu criança. Meu primeiro presente, uma caixa de engraxar sapato. Tenho ela guardada até hoje, está lá no meu gabinete pastoral, dentro de uma redoma de vidro e uma placa. Tudo começou aqui. Aí o Senhor falou: se eu fiz na sua vida, se eu fiz na sua, fala para esse mineiro que eu faço na vida dele também. Eu voltei em mim, o mineiro estava chorando. Eu levantei o queixo dele, agarrei ele pelo ombro e comecei a falar com ele: pare de chorar, porque se foi o meu Deus que falou, o Deus que fez a Estéreo ser mãe de filho, o Deus que pavimentou um caminho no meio do mar para Israel passar, o Deus que afundou a muralha de Jericó, o Deus que fez o relógio de Acais girar ao contrário, o Deus que na ausência da crença de um profeta fez uma jumenta profetizar, o Deus que fez Elias correr mais do que a carruagem de Acabe quando a nuvem mostrou que haveria chuva. Se foi este Deus que falou, quem viver verá, para ver o que vai acontecer. Eu sinto uma unção profética na palavra promessa nesta noite. Você que está debaixo de uma promessa, ouça com o seu espírito, não titubeie, não tenha medo, não tenha dúvida, vai acontecer um reboliço. Deus vai criar uma situação, ou Ele vai fazer nascer alguém, ou Ele vai matar alguém, ou Ele vai levantar alguém, ou Ele vai abater alguém, ou Ele vai fazer um governo cair e levantar outro, ou Ele vai tirar você de um bairro e ir para o outro, ou Ele vai tirar você de uma cidade para outra, ou Ele vai usar o ímpio, ou Ele vai usar até o diabo. Eu só sei de uma coisa: se Ele prometeu, vai acontecer um milagre em 2024 na sua vida.
Alguém acredita nisso? Então reage, pelo amor de Deus. Isso. Agarra o diabo pelo chifre nessa noite. Esfrega a cara dele no chão e diga para ele: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele está se levantando. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar seu comportamento, Ele vai mudar conceitos, Ele vai mudar valores. Vai acontecer uma coisa que ninguém vai entender, e eu quero viver para ouvir o testemunho. Se alguém está recebendo essa palavra, põe dentro do seu coração. E agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus. Eu encerro aqui. Quem de vez em quando assiste política já deve ter ouvido algum debate entre deputados, senadores. E não é raro você ouvir às vezes um deputado ou um senador falar assim para o outro: Vossa Excelência traz a esta casa um projeto de lei draconiano. São jargões políticos. Draconiano vem de Draco. Draco foi um senador romano com uma mente única. Ele criava projetos que ninguém conseguia mexer no projeto. Ele criava projetos tão sérios e tão duros, leis tão pesadas, que nem os Césares conseguiam mover. Tinham medo de Draco. Então todo projeto imutável ou extremamente pesado leva o apelido de projeto draconiano. Por que eu estou falando isso? Questionaram Deus no Velho Testamento sobre a sua lei de promessas. E ele disse assim: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender das coisas que falo. É forte, né? Aí veio Jesus no Novo Testamento, ele disse: vou endurecer a lei do meu pai. Vou transformar esta lei de promessas numa lei draconiana que ninguém vai poder mexer. Meu pai disse isso para vocês: não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender daquilo que falo. Eu digo assim: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, o que eu te falei, não passa jamais. Se alguém está debaixo de uma promessa, entenda, você está imortalizado. Como assim, pastor? A morte está proibida de te tocar. Não tem bala perdida, não tem ameaça, não tem chantagem. Ninguém pode te extorquir, pode ficar tranquilo. O cão que ladra não morde. Aquele que falou só ameaça vazia, você está debaixo de uma promessa. Você não pode ser tocado até a promessa se cumprir. Não tem AIDS, não tem câncer, não tem Covid, não tem diabo a quatro que faça a sua existência se extinguir até Deus cumprir o que Ele falou que vai fazer. Se você está debaixo de uma promessa maluca, não fique de pé, não, dê um pulo dessa cadeira. Vou terminar com um testemunho. Eu tinha 14 para 15 anos. Estava lá no alto da vila onde eu congregava, num culto de círculo de oração. Consegue imaginar uma adolescente ir para um culto de círculo de oração? Esse era o pastor Marco Feliciano, igrejeiro. E eu estou lá sentado nos bancos, de shortinho, chinela havaiana. Meu apelido era Chinelinho de Fogo. Quer perguntar por quê? Naquela época a chinela havaiana não estava em Nova York ainda. Quando arrebentava aqui embaixo, a minha mãe fazia um furo com um prego quente, colocava ou um prego ou um grampo de cabelo. E aí quando eu passava o pé no chão, saía faísca. Aí o pessoal diz: lá vem um chinelinho de fogo. E eu estou lá no culto, e quem vai pregar é a irmã Geni. A irmã Geni era casada com o pastor Joaquim. Eles eram aqui de São João do Meriti, mudaram lá para o interior de São Paulo. A gente gostava de ouvir ela falar por causa do sotaque dela, mulher de oração. E a irmã Geni está pregando, tinha lá umas 30 irmãs, e eu sentado lá no fundo da igreja. E ela pregando, daqui a pouco ela fez assim: a gente achou que ela tem um infarto. Ela falou: minhas irmãs, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Olha lá atrás. Todo mundo olhou para trás e eu olhei também. Ela disse: não, menina, é você.
Eu disse, eu? Ela disse, você. Por que eu estou te vendo embrulhado na bandeira do Brasil? Minhas irmãs, a bandeira do Brasil está embrulhando aquele menino. Eu procurando a bandeira, não tinha bandeira nenhuma. Ela disse, e a bandeira está apertando ele, ó. Ela usava um óculos fundo de garrafa. Ela tirou o óculos, estatalou o olho e disse, olha lá, olha, ele agora está voando. Olha ele lá em cima. A igreja inteira olhando, eu também, ninguém via nada, só a velha via. Olha ele voando. E eu falei, eu estou aqui. Ela disse, não, você está lá. Aí, eu estou fazendo o que lá? Ela disse, olha você voando. Ih, agora ele voa para lá. Ih, agora ele está voando para cá. A igreja olhava de um lado para o outro, ninguém entendia nada. Daqui a pouco ela parou e disse, minhas irmãs, olha o que eu estou vendo. A irmã Dalva gritou, Geni, de óculos você já não enxerga nada, você está sem o óculos. Ela disse, mas eu estou vendo. O que, Geni? Eu estou vendo um monte de bandeira vindo do mundo inteiro. Para na frente do menino, se curva e sai. Outra vez se curva e sai. Caiu uma alegria no culto. Eu fiquei cheio do Espírito Santo. Semana seguinte, culto da mocidade. Arrumei uma gravatinha de crochê. Comprei lá no Vem Que Tem. Cheguei lá no culto. Li um texto e fui falar. Semana passada, Deus mostrou para a irmã Geni que eu vou voar. E ela me viu embrulhado na bandeira do Brasil. E a bandeira me apertava e eu voava para lá, para cá. Eu contei do jeitinho que ela contou. Caiu um espírito de chocarrice. Culto de mocidade. Os jovens danaram a rir. Mas riram tanto que eu fiquei constrangido, Jonas. Eu desci do púlpito. Eu desci envergonhado. Eu fui passando perto do banco e eles começaram. E aí, bandeirinha? Homem pássaro, voador, que vergonha. Eu olhei para frente, mocidade sentava de frente para o círculo de oração e o púlpito aqui. Eu olhei e estava a irmã Genila. Eu fiquei com a raiva daquela velha. Quando eu fui ficar com mais ódio, o Senhor disse, você acredita nela ou neles? O Senhor disse, lembre que ela ora 10 horas por dia ajoelhada. E engoli o orgulho. Ignorei meus amigos. 2 anos e meio atrás, eu estava saindo do Cazaquistão, indo para a China. Naquela noite, eu jantei com Xi Jinping, o homem mais poderoso do mundo, né, hoje. Só perde para o Joe Biden. Não em poder bélico de soldados, ele tem um exército incomparável. Eu entrei dentro do avião, fui entrar lá pela porta de trás, que era a porta dos deputados. Aí veio o mestre de ordem lá do avião, disse assim, ó, o presidente pediu para você entrar pela porta da frente, que ele precisa de você lá. Quando eu entrei, tinha uma sala especial, que é a sala do presidente. Olhei na mesa, tinha uma plaquinha com o meu nome. Aí eu sentei meio desconcertado. Foi sentando ministro da defesa, o nosso chanceler estava lá, ministro das relações exteriores, vários ministros e o presidente. O avião decolou, daqui a pouco eles começam a debater assuntos governamentais, coisas profundas, coisas sérias, coisas que só eles tinham acesso. Daqui a pouco o presidente fala, Feliciano, eu tomei o sim senhor, o que você acha disso? Falei, o quê? Desse assunto? Falei, não presidente, eu sou só um deputado aqui. Falei, fala rapaz. Eu dei 2 palavras, ele sacou um papel e disse, fala de novo, que eu vou falar isso aí com aquele chinês hoje. Daqui a pouco, o chanceler disse, e se fosse esse assunto dentro do parlamento? E eu comecei a falar com eles. Todos chamaram os secretários lá de dentro da aeronave para vir anotar o que eu estava falando. Daqui a pouco, todo mundo dormiu e eu não conseguia dormir. Uma adrenalina subindo pelo corpo. Eu olhei e falei, Jesus, onde eu estou, meu Deus? Eu olhava para minha mão, ainda tem calo de quando eu pegava na enxada. Eu lembrei da minha mãe que não sabe ler nem escrever até hoje. E eu falei, Senhor, o que é isso? Uma voz veio aqui e falou assim, e aí, bandeirinha, eu sou fiel ou não sou? Eu corri para o banheiro do avião, transformei o banheiro num altar, dobrei meu joelho e falei com Deus. E disse, tu és fiel. Já são quase 100 países do mundo onde eu tenho pregado. Tem uma promessa na sua vida?
Não desiste dela, não. Incline a sua cabeça. Pode chorar. Deus marcou esse culto para você. Ele sabe que você tem sido infiel, mas Ele permanece fiel. Ele não quer dever nada para ninguém, então Ele quer que você volte a acreditar. Não interessa o que foi, acredita. Vai acontecer. Vai acontecer um movimento. Eu não sei quando, eu não sei como, eu só sei que vai acontecer. Deus não fala com quem está ausente. Ele está falando com você nessa noite. Pode adorar. Aleluia. Vai lá, Espírito Santo, e convence a sua filha e o seu filho de que dias melhores virão. 2023 foi pesado demais, Senhor, mas nasceu um novo ano. Nós não temos tudo o que queremos, mas o Senhor tem nos dado tudo que a gente precisa. E nós estamos aqui iniciando debaixo da sua glória. Não deixa, Senhor, nenhum dos seus filhos se perderem no meio do caminho. Onde houver um crente debaixo de uma promessa, por mais louca que seja essa promessa, reacende a chama no coração deles. Arranca deles, Espírito Santo, a maior adoração desta noite. Transforma essas lágrimas em oração sólida. Que os anjos que estão aqui dentro trabalhem, colham essas lágrimas, levem diante do trono, derramem diante de Yahvé. Sinta o perfume dessas lágrimas, Senhor, e em resposta derrama a sua glória. Onde houver alguém, Senhor, batizado com o Espírito Santo, remova eles agora. Me deixa ouvir um coral de línguas estranhas aqui dentro, Senhor. Reaviva a sua noiva. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e as protege logo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás protege logo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás protege logo. Eu creio. Creia, 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 creia. Sai da zona de conforto. Vem adorar a Deus com liberdade. Sai da sua zona de conforto. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Grita isso bem alto. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. E o vento Rebestia Candoroma. We andre bele Candorobas. Terloin telomandre bele suri di Candoroma garabashara maharabas. Ragai andre bele snorgi mantorovi assu. Rebege hebesi aki atonoroba shiada. Meria ki andoroba cara la sordi marabase. Ramashito komarabashi atorabase. Enche essa igreja de fé, meu Pai. Enche a sua filha de novo. Enche o teu servo de novo. Reage, 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 reage.
direita para o céu, fecha os olhos e diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a minha crença, a minha fé simples, as minhas promessas, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão e segure esses espíritos malignos que roubam a fé. Eu vou contar até 3 e eu preciso de um ato profético. É uma semana profética. Nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima quando eu falar 3. E assim que você pisar em cima, você precisa compartilhar com mais uma pessoa, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, está ligado no céu. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus falar em 2024 na sua vida. 2,5, esta igreja vai crescer a 100 por 1 neste ano. 3, jogue no chão, pisa em cima. Abrace uma pessoa pelo menos. E com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. E Jesus do céu vai, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Jonas, é mais ou menos assim, ó. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra!